Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui para conversar com a Geisa Jordão, uma pessoa carinhosa, estudiosa de Santo Agostinho. Vai trazer para a gente aqui um trabalho lindo. Olá, Lúcio, tudo bom? Seja bem-vindo todos. Vamos aguardar a nossa convidada chegar. Oi, Geisa, seja bem-vinda. Dá um alô aí pra gente. Geisa é apaixonada pela vida de Santo Agostinho. Só aguardando ela aqui dar um alô pra gente vibrar aí em coisas positivas. Santo Agostinho é tudo de bom. E hoje vamos saber um pouquinho mais da sua história. Como ela é uma pessoa estudiosa da vida de Santo Agostinho, nada mais propício que ela converse conosco, não é mesmo? Geisa. Oi, deixa eu ver se a Geisa está por aqui. Oi, Geisa, tudo bom? Boa noite a todos que estão aqui. Oi, Geisa. Oi, Cris. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você está me ouvindo bem? Estou. A imagem está boa? Ai, que Tá bom. ótima. Você está me ouvindo direitinho? Estou sim. Ao lado aqui, pessoal, do comentário, tem uma interrogação, quem quiser fazer pergunta no decorrer da nossa conversa. E do lado tem um balãozinho, quem quiser distribuir essa live para todo mundo, para as pessoas virem assistir. Geisa, oi Altamir, boa noite a todos. Altamir, chama aquela galera toda lá nossa lá, bota lá no grupo lá nosso, chama aquela galera fanzona nossa aí desse trabalho, hein? Olha, então vamos apresentar aqui a nossa querida Geisa. A Geisa é professora doutora em estudos de linguagem, ela é apaixonada pela vida de Santo Agostinho e estudiosa de sua obra. Hoje o nosso tema aqui é Santo Agostinho e suas confissões. Então, Geisa, a palavra é sua, fique à vontade. No decorrer do trabalho a gente vai aí fazendo algumas perguntas. O pessoal que quiser fazer perguntas, já falei aqui ao lado, tem uma interrogação, a gente aciona aqui, tá bom? Quem quiser tirar dúvida, alguma coisa assim. Então, a palavra é sua. Se você quiser se apresentar mais um pouquinho e quiser emendar aí nesse bate-papo, a gente fica muito feliz. Obrigada, Cris. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. É um prazer falar de Santo Agostinho, falar da sua obra maravilhosa. E eu quero também dar uma boa noite para todos os nossos queridos amigos. Já vi aí minha sobrinha querida, minha amiga Tânia, meu filho. Então, um beijo aí para todos os nossos queridos amigos, familiares que estão aí, né? Nos honrando também com a presença. Bem, Cris, vou falar um pouquinho de Santo Agostinho, né? Eu acho que é melhor começar um pouquinho falando dele e depois a gente entra na obra, não é? Tá ótimo. Santo Agostinho é muito estudado, não apenas na filosofia, onde ele é muito estudado na filosofia, mas também na literatura, nos estudos de linguagem, então na psicologia, uma série de áreas. Santo Agostinho é estudado. Ele é um escritor ímpar, as suas obras são monumentais, então acho que estudar Santo Agostinho é um trabalho de vida toda, né? A gente estuda obras, mas tem que estar sempre relendo, porque o autor ele é sempre maior que o leitor. Então, como ele é sempre maior que o leitor, a gente tem que estar sempre, né, voltando às suas obras. Santo Agostinho, ele nasceu no século IV
foi em 354, na cidade de Tagaste, né? Na Numídia, é norte da África. Hoje é Argélia, aquela região toda. Mas Santo Agostinho, aquela região onde ele nasceu era domínio romano, né? Era domínio do Império Romano. Então Santo Agostinho foi criado e educado como romano, porque esse era, não é, o que se fazia com quem tinha condições, quem tinha, não é, alguma casta. Ainda tinha esse negócio de casta, né, entre aquelas famílias. Filho de uma mãe muito devota, católica, e de um pai pagão. Então, esse é a base, né, de Santo Agostinho. Como pai pagão, né, ele foi rapidinho também inserido nos prazeres, né, de não ter uma religião. Então, ele não seguiu a mãe. A mãe queria muitíssimo, né, que ele a escutasse, mas era um péssimo aluno, não gostava de estudar, apanhava de palmatória, uma coisa horrível. Então, acho assim que ele consola muito as mães que têm filhos que dão trabalho na escola, né? Muitas de nós temos filhos que não são fáceis, né? Então, ele, coitadinho, apanhava quase todo dia, porque naquela época dar lá suas palmatórias. Mas ele era tão inteligente que ele acabava por superar todos os colegas pela inteligência. E aí a mãe, com o tempo, a mãe e o pai perceberam que ele tinha condições de estudar, porque ele era muito bom de poesia, recitava poesias, essas coisas que ele amava. A literatura ele amava. A língua grega, por exemplo, ele não gostava, só do latim. Aí a família faz um sacrifício e manda ele para Madauro. Mas ele vai muito novo para Madauro. Mas em Madauro ele tem um contato com as artes liberais. O que seriam essas artes liberais? Retórica, gramática, geometria, aritmética, música, poesia. E ele começa então a se encantar com essa vida. Adora essa vida. E como ele era muito arte, poesia, ele amava poesia, ele amava, né, teatro, ele representava. Ele tinha essa vida cultural muito viva por essas artes, né? Além dessas artes liberais, ainda havia jogos, né? Então ele ainda participava de jogos. Muito inteligente, muito inteligente. E às vezes ele até fraudava, fazia coisas erradas para ganhar. Por quê? O que ele queria nessa fase da vida era a glória. A glória mundana, chamar atenção. Ele queria era o Facebook, o Instagram, ele queria estar nas redes sociais. Eu imagino nessa época, se tivesse lá, como é que ele ia aproveitar? Era isso que ele queria, ficar no Face, né? 1000 curtidas, né? Então ele amava isso. Ele queria a glória mundana e ele conseguia, porque ele era muito bom. Ele era muito inteligente, tinha uma memória prodigiosa. Mas aí o dinheiro do pai acabou, ele teve que voltar para Tagaste. Diz ele que ficou 1 ano sem fazer nada, no ócio, só aprontando. Gente, ele aprontou muito, muito. Nos jogos, ele brigava,
ele conta o lance das peras roubadas. Aí a gente pensa assim, poxa, mas quem não roubou uma pera, né? Ou uma goiaba, né? Quem não roubou alguma coisinha assim? Mas ele vai refletir o lance do roubo das peras, porque ele tinha peras melhores dentro de casa. E ele então não roubava para saciar a fome. Ele roubava pelo prazer de roubar. Então era isso que ele vai no livro Confissões, quando ele começa a falar sobre a sua vida, e ele se detém nessas questões que foram, com certeza, bem reflexivas para ele, e ele vai dizer o que motivava, era o prazer pelo roubo. Então isso, Uau. e ele ainda dizia que ele fazia isso em grupo, porque ele não podia perder nada para ninguém. Mas, se ele tivesse sozinho, ele diz isso, talvez eu não roubasse. Que é o que acontece com muita gente, né? Às vezes a gente, quando está em grupo, a gente faz muita coisa que nem queria fazer, mas faz. Mas se a gente estivesse sozinho, não faria nada, né? Então, Sim. ele passa por todo esse processo, mas o pai dele consegue que um amigo, um parente que tem dinheiro, mande ele então para Cartago. Cartago era a cidade, assim, bombava ali. Tudo era maravilhoso. Cidade grande, cosmopolita. Uma beleza. E ele então, quando ele chega a Cartago, ele fica no paraíso. Porque ali tem tudo que ele queria, né? Vida fácil, namoradas, noites, bebidas, tudo. Então esse período foi um período de extrema aprendizado em termos de retórica, porque ele se tornou um mestre da retórica, ele foi para Cartago para estudar retórica, né? Então ele já tinha essa eloquência nata e ele acabou se tornando mesmo um mestre da retórica. E ali ele conhece Cícero, que era um grande escritor, poeta. Ele se apaixona pela obra. Olha como é que a literatura fez parte da vida de Santo Agostinho. Ele se apaixona por Hortêncio. Literatura, né? Exatamente. E Hortêncio, então, ele desperta algo de bom. Que Hortêncio vai dizer que a vida do corpo, essa vida da beleza corpórea, só da materialidade, que essa vida é passageira, ela não tem a mesma força que tem uma vida mais reflexiva, a busca da verdade e da sabedoria. Então é isso que já começa a motivar Santo Agostinho, na época Agostinho de Tagaste, que ele nem era de Hipona ainda, né? Começa a pensar, né, essa coisa dentro dele, a busca da sabedoria e da verdade. Ele começa já a querer isso. Aí ele vai buscar também, muito interessante, que motivado por Hortêncio, esse livro, que já não tem mais, a gente não tem mais esse livro, ele acaba, isso é muito interessante, indo em busca da Bíblia, porque ele já estava motivado de alguma forma. A mãe convidava ele sempre para buscar a Bíblia, mas... Qual o nome da mãe dele mesmo, hein? Ai, meu Deus! Gente, agora você me pegou. Ai, gente, peraí. Patrícia e Mônica, pelo amor de Deus. Mônica! Olha que eu moro no condomínio Santa Mônica. Isso que eu ia falar, né? Santa Mônica, né? Santa Mônica. Ai, mas... Então, Mônica sempre convidava ele a esses estudos e ele vai em busca da Bíblia, mas ele acha a linguagem muito pobre, comparada com a linguagem de Cícero. Veja você.
E aí ele abandona a Bíblia. Abandona. E onde que ele vai parar? Nos maniqueus. Então, essa seita maniqueísta que pregava que nós temos o sumo mal e o sumo bem. Então seria assim, Deus bom, né? E o diabo, o Satanás, o mal. Tudo que se referisse ao corpo seria do mal. Tudo que se referisse ao espírito seria do bem. Ele não concordava plenamente com isso, mas de alguma forma isso acalmou um pouco aquela busca. Ele achou que ali ele encontraria a verdade. Ficou nessa seita 9 anos. Inacreditável, né? 9 anos. O bem e o mal, né? Essa busca incessante. O bem e o mal foi uma grande busca de Santo Agostinho. Uma grande busca. Então ele vai questionar tudo. Questiona Deus, questiona tudo. Ele vai em busca do que seria esse bem. Se Deus é bom, onipotente, poderoso, onisciente, tudo, criador de todas as coisas, ele criou o mal? Essa era uma questão que eles colocavam. E como ele tinha muito, né, os estudos da dialética, né, a vida dele era sempre esses questionamentos, né? Sim, quem sou eu? Né? Quem é Deus? O que é o mal? O que é o bem? O que é o belo? Né? E em busca, né, dessas questões aí dos maniqueus, e ele vai se aprofundar nisso, ele chega a uma conclusão. A Desmaraistânia, ela diz assim, ela diz assim, a gente fala de Santa Mônica e até perguntar depois a você a importância da mãe dele na conversão dele, né? Você está falando aí, ela está dizendo assim, a Mônica, né, rezou pelo filho por mais de 30 anos, né? Ela teve uma importância muito grande aí. Isso mesmo, Tânia, é a mais pura verdade. A mãe nunca deve desistir do filho que dá trabalho, né? A mãe deve ter mesmo essa força, essa fé, não é? Para correr atrás desse filho. Por quê? Porque ela via nele algo que ele ainda não via, né? Então a mãe foi muito decisiva. A mãe foi muito decisiva. Tanto que a mãe não aceitou que ele ficasse com os maniqueus, mas ele acabou ficando o tempo que ele, né, descobriu lá que não era aquilo. E nesses estudos do bem, do mal, ele vai chegar a uma conclusão. Que o mal, na verdade, é o mau uso do livre-arbítrio. E ele vai escrever depois o Livre-Arbítrio, um livro maravilhoso. Então, mostrando que o bem existe, o mal não existe. É esta ausência do bem, é uma escolha ruim do livre-arbítrio. Quando você se afasta de Deus, faz escolhas ruins. Quando você se aproxima de Deus, você faz escolhas melhores. Tanto que ele vai dizer o quê? Que ele é a prova cabível de que Deus existe. Ele é a prova. Ele muito potente, isso, né? Uma potência. É um rapaz ousado. Porque ele diz que ele tinha um amor tão grande, mas um amor tão grande, mas ele não sabia quem amar e como amar. Mesmo ele vivendo com uma jovem, porque ele viveu 13 anos mais ou menos com essa jovem, não casou com ela porque ela era de outra casta, mas ele teve uma... Como é que a gente fala hoje? Uma comunhão estável, né? Uma relação estável com ela. Teve um filho com ela, né? Teve um filho com ela. Mais tarde, não é?
eles acabam se separando e ela vai embora. Deixa o filho com ele, né? Então, esse filho que fica com ele, o Adeodato. 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 Então, fica com o pai e com a avó, né? Ele tinha sido até prometido a casamento, imagina. Tinha sido prometido a casamento. Mas desiste de tudo. Porque ele já estava ficando muito cansado daquela vida que ele tinha. Ele já não aguentava, ele já ficava, né? Porque ele saiu do maniqueísmo, porque Fausto, que era o líder, não soube responder os questionamentos dele. Então, como não respondeu, ele viu que o Fausto também não sabia nada, sabia menos do que ele. E ele acaba, olha, Santo Agostinho, ele fez um trajeto muito longo, muito longo. Nesse livro Confissões, são 13 livros, Confissões, são 13 livros. Do 1 ao 4, ele vai falar depois. Do 5º capítulo em diante, ele vai pela inteira. Deu uma travada aqui para você travou aí. Para você Sendo travou aqui, doutor da travou um pouco. integridade, ele vai, né, se tornar humilde para poder compreender a divindade, para poder compreender Deus, ele teve que se tornar humilde, né? Sem a humildade ele não conseguiria, não é? Jamais encontrar, né, esse Pai, esse Cristo, porque ele também vai descobrir em Cristo o mediador. Porque ele ainda achava que ele encontraria Deus sozinho, por conta própria dele. Mas não, ele reconhece que ele precisou de um mediador. E o mediador foi justamente Jesus Cristo, né? Então ele deu um trajeto longo, porque dos maniqueístas, ele caiu no ceticismo acadêmico, na astrologia. Ele deu uma volta longa, né? Foi ser professor em Cartago, não deu certo. Foi ser professor em Roma, os alunos não pagavam, também não deu certo. E é nessa situação que ele acaba voltando a Tagaste, já sem a mulher, mas com o filho e a mãe. No caminho de volta a Tagaste, ele já reconciliado, porque ele tem um encontro com Deus, que nós vamos observar nas confissões, que esse encontro com Deus veio através da epístola de Paulo. Né? Ele já tinha um livro com as epístolas de Paulo. E ele, então, num dia, tudo que ele precisava. Ali a conversão. Então a mãe dele foi importante na conversão, porque a mãe estava ali o tempo todo, não é? Rezando, porque não só rezou, mas ela chorou muito, 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 muito. Um dia ela chorou tanto que o padre lá da igreja disse para ela: mas minha filha, não é possível que um filho de tantas lágrimas se perca, não é possível, né? Então, olha que consolo para as mães, né? Não é possível.
Geisa, nesse Geisa, retorno. tá me ouvindo? Geisa. Você está me ouvindo? Então, aqui deu uma congelada e eu Tá me perguntei ao ouvindo? pessoal. Eu tô te ouvindo, mas tá um pouco congelado e as pessoas também falaram que travaram. Aí eu fico com medo do estudo tão bacana, alguns momentos ter perdido alguma fala. E você Não, estava não. falando da... Eu não tô. Não está me ouvindo? Você não está me ouvindo, Geisa? Pessoal, vocês estão me ouvindo e vendo a Não, Geisa? Alguém está me ouvindo? Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo, Cris? Tô. Tá? Você tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Tô. Então, olha, que tá dando uma travada aqui. Não sei se o pessoal tá vendo e ouvindo, tá uma travada aqui. Não sei se é a minha internet ou a sua. Oi. Duas. Tá, então pode continuar. É porque parece que deu uma travada aqui. Gente, se der uma travada, parar, vocês dão um ok aqui pra gente poder seguir. Pode seguir. Eu não te ouço, Cris. Eu te ouço, Cris, mas a imagem dela trava. Não tá me ouvindo? As Pessoal, pessoas vocês estão me nos ouvindo, mas eu não estou ouvindo, Cris. Eu acho que travou em algum momento. Vê o Lucas, chama o Lucas para mim, vê se ele consegue ver aqui. Espera aí, Cris. Peraí. Ah, eu não sei nem onde põe 4G. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de... Eu vou pedir para você sair e te chamo de novo. Geisa, eu vou pedir para você sair, vou te tirar e vou te botar de novo. Pessoal, vocês estão me ouvindo e me vendo? Me dá um ok, eu tirei ela, vou chamar de novo. Mas vocês estão me ouvindo? Estão me vendo direitinho? Quem estava travando mais, ela ou eu? Laura Jordão. Oi, Laura. A Laura disse que está ouvindo tudo. Oi. Oi, pode ser alguma coisa na internet acontece. Eu acho que agora tá bacana, tá? Tá, agora tá bom. Então você estava falando mais ou menos ali da época da mãe dele. E ele depois seguiu e tal. Pode. Isso. Na conversão, né? Tá. Ele voltando para Tagaste, a mãe morreu no porto de Ostia. Ele ficou ali mais um ano, depois ele volta para Tagaste. O filho dele morre logo depois, também jovenzinho, com 15 anos, o filho morre. E ele vai, então, viver uma vida monástica, reclusa, mas visitando Hipona, ele é praticamente assim, constrangido a se tornar um padre. E aí ele aceita, né, ser padre e depois tornou-se bispo. Então, Santo Agostinho fez parte da segunda era da patrística, porque a primeira patrística foi grega. E ele fez parte da patrística latina, né? Então, um nome, né, de muita relevância dentro da igreja. A sua conversão, que foi, vamos dizer assim, o cume dele estar passando por um trajeto super longo, doloroso para ele, onde ele buscava a verdade, a sabedoria, e ele só conseguiu realmente esta soberania quando ele se torna humilde e aceita e se converte. A conversão dele é total.
total. Ele abandona tudo, 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 toda a vida material. Ele vende o que o pai tinha deixado, dá para os pobres e fica só com uma casa para abrigar aqueles que iriam também segui-lo, porque muitos alunos o seguiram também. Então ele se tornou santo da igreja, doutor da igreja, que é um título muito, muito raro, ser doutor da igreja, não é? E escreveu muitas obras. Eu nem posso dizer para você qual é a melhor, porque todas são monumentais. Cidade de Deus é um espetáculo, né? Um espetáculo, é um livro em 2 volumes, maravilhoso. Livre-arbítrio, né? O próprio Confissões, que vale a pena ler e reler, não é? Tantas vezes. Então nós vamos ver que Santo Agostinho teve a influência do platonismo, depois muito mais dos neoplatônicos, porque ele seguiu Plotino, não é? Seguiu Plotino. Ele se converteu, né? E se tornou bispo. E naquela época não era só ser padre. Eles também trabalhavam junto a julgamentos, não é? Então ele tem vários sermões, né? Tem muitos escritos, não é? Não é uma leitura fácil. A gente pode dizer que, assim, lembrando de algumas passagens do trabalho, né? Que na época, como você falou, né? Ele era, assim, de uma grande importância. Eu acho que ele funcionava até como um delegado, ele funcionava até como um político, como Sim. Aquele que, não é? A força da palavra dele ali, Muito. Grupo em si, era muito importante, né? Muito. Era assim, de uma obediência realmente a essa conversão que ele fez, então as pessoas viam que ele era plausível de ser seguido, né? Então a responsabilidade do respeito era imensa, né? Era uma verdade, né? Porque eu nunca vi assim, um autor tão sincero. Ele é de uma sinceridade. Depois você traz pra gente alguns trechos aí, se você quiser, da passagem do livro lá, das Confissões. Das Confissões. Eu vou falar desse aqui. Já separei algumas, tá, Cris? Tá bom. Essa é a primeira, porque essa primeira é tudo de bom. Sois grande, Senhor. Olha como é que ele inicia, invocação ou louvor. Ele inicia assim: sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É grande o vosso poder e incomensurável a vossa sabedoria. O homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-vos. O homem que publica a sua mortalidade, arrastando o testemunho do seu pecado e a prova de que vós resistis aos soberbos, que era como eles se consideravam, soberbo, e Deus não dava a menor confiança para ele, né? Mas, no entanto, Deus acompanhou todos os seus passos e o conduziu, não é? Muito bem, né? Perfeito. Aí ele vai dizer: todavia, esse homem particularzinho da criação deseja louvar-vos. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em vós. Olha a beleza dessa linguagem. Lindo. A riqueza. Você que é poeta sabe, né? Quanto de poesia tem aqui. Não forte, é, né? É forte. Forte. A gente pode dizer que Agostinho, né? Santo Agostinho, ele se desnuda quando ele se entrega, né? Como você falou, essa conversão que ele fez foi total, não foi só material, foi da alma, foi dos seus conceitos antigos, né? Ele realmente, como se fosse lavou assim, agora sou um outro homem, né? E foi mesmo. Foi mesmo. Assim, veja que no campo da filosofia e dos estudos
literatura católica, ele só está abaixo da Bíblia. Principalmente de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso redirecionou todo o trabalho da igreja. E ele seguiu Paulo de Tarso, porque foi Paulo de Tarso que fez, vamos dizer assim, foi a hora, é agora. Não dá mais, Agostinho, é agora. Lê aqui nos Efésios, vamos ver, né? Então foi Paulo de Tarso. E ele se encontra, vamos dizer, como segundo, né, dentro dessa história toda. Essa parte aqui... Mas a gente pode dizer, para deixar um gostinho para o pessoal, que mais para frente teremos um estudo aí de Paulo, que eu vou convidar ela para fazer também. Então, quer dizer, a ligação de Paulo e Agostinho aí é assim... É fundamental, forte. Né? É forte. Fundamental. Essa passagem aqui, gente, essa passagem tem música, quase todas têm música, tá, gente? Essa aqui é linda demais. Olha isso. Tarde vos amei. Tarde vos amei. Olha que coisa linda. Tarde vos amei. Ó, beleza. Tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava convosco. Olha, que amo sublime. amo essa passagem, amo essa parte, amo, é lindo, né? Não é lindo? Então veja que quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono por ele. Porque de uma profundidade muito grande, mas é de uma beleza. Então, ele que tinha esse amor grandioso que havia dentro dele, ele vai dizer o seguinte, que se ele não tivesse encontrado um amor maior ainda, que correspondesse a esse grande amor que ele tinha dentro dele. Então ele tinha um amor dentro dele, mas ele não se encontrava com ninguém, nem com nada corpóreo. Sim. Mas ele vivia em busca de um amor maior ainda. Então, quer dizer, quando encontra Deus, e Deus é o amor maior ainda, aí ele vai dizer, se não fosse isso, eu teria perecido. Então veja que ele foi salvo, não é? Pelo amor, né? Foi salvo pelo amor. Então, Deus é amor, já dizia o apóstolo João, né? Deus é amor. O evangelista João, Deus é amor. Lindo. Então, Santo Agostinho tem essa passagem que eu vou ler agora, é uma passagem em relação ao mal, né? Que foi um grande estudo, né? Do nosso querido Agostinho. Sim. Fazei, ó Senhor nosso Deus, que esperemos a sombra das vossas asas. Protegei-nos e guiai-nos até quando nos atingirem os cabelos brancos. A nossa firmeza só é firmeza quando vós nela estáis. Mas quando depende de nós, então é enfermidade. O nosso bem vive sempre em vós, e somos perversos, porque nos apartamos de vós. Então, né? Aí ele vai dizer que o mal está nesse afastamento nosso da criação, né, de Deus, na verdade, né? Muito interessante, né, o trabalho dele. Muito. E gostoso de se ouvir, né? De você que é estudiosa, assim, é um encantamento só, né?
Eu gosto demais porque foge um pouco, né? A gente entra no século IV, né? Final do século IV, parte do século V. Ele é o ator, não é? Da queda do Império Romano. Olha como isso é forte. Ele é um homem da história também. Porque quem diria que aquele Império Romano seria destruído? Como é que Não pode? Né? No entanto, os vândalos, não é? Avançaram sobre Roma, os visigodos foram para Hipona, Alarico, o rei dos visigodos, não é? Há uma passagem, não é? Contada por alguns historiadores que quando Alarico ia atacar Hipona, Santo Agostinho foi lá e pediu para ele poupar as crianças, os velhos e as mulheres nas igrejas. Essa passagem é linda. É linda. E o Visigodo, o Santo Agostinho, ele pergunta para Santo Agostinho, mas você sabe quem eu sou? Aí ele diz, eu sei, é o rei. E o rei pode fazer isso, se ele quiser. Né? Se o rei quiser, ele faz. E o Visigodo fez. Foi a primeira vez que o Visigodo atendeu a um pedido e poupou as crianças, as mulheres e os velhos. Então, Santo Agostinho, ele viveu essa mudança, não é? Cultural, porque foi uma mudança cultural, foi uma mudança de tudo. Quando ele escreveu Confissões, ele não se poupou em nada. Não se poupou em nada. Eu vejo esse livro, né, essas passagens, como um diário. Mas aquele diário que você pode como já usei a palavra anterior, se desnudar, né? E aí você confessa ali e ele não tem medo de se revelar. E nem que se rebelem contra ele, né? Exatamente. Pelo contrário, ele se coloca e tem uma força grande, por isso do respeito, porque se todas as pessoas fossem assim também, né? Porque é muito atual isso, né? Muito. Eu acho que muitas coisas poderiam ser diferentes, mas vamos a Santo Agostinho. Cada um tem seu caminho, vamos dizer, não é? Cada um tem o seu tempo. O Santo Agostinho diz que mesmo muitas vezes optando, vamos dizer, por caminhos difíceis, não é? Ainda assim, quando se tem vontade, perseverança, consegue vencer a si mesmo. É o autoconhecimento, né? Que ele vai em busca, né, desse autoconhecimento, né? Então, Santo Agostinho, ele vai dizer que ele escreveu Confissões não para confessar aos homens, né, os seus pecados, mas para louvar a Deus a graça de o ter salvo dos seus pecados. Olha que bonito, né? Louvar a Deus, para honrar a Deus, né? Por ter salvo, não é? Um homem cético ou um homem que trilhou caminhos tão diferentes e se transformar num homem totalmente dedicado a Deus. Totalmente dedicado a Deus, né? E isso com 30 e poucos anos. Tudo isso com 30 e poucos anos, né? Uma vida muito rica, né? Então, esse é um trabalho, né, que ele fez, deixou aí para todos nós, disponível aí, nós conseguimos hoje acesso a essas obras, não é? Eu vou ler. Posso ler mais uma passagem? Com certeza. E depois eu vou trazer para você aqui sobre o bem e o mal.
Um trabalho Tá aí bom. que foi feito aí sobre o bem e o mal também. Pode falar. Maravilha. Olha, esse aqui tá na doutrina cristã, essa passagem. A função da linguagem, que é meu estudo, né? Minha área é a linguagem. A função da linguagem não é fazer com que as pessoas gostem daquilo que lhes desagrada, ou forçá-las a fazerem o que se opõe à sua vontade, mas sim esclarecer o que está obscuro. Por isso, a marca distintiva de um bom mestre é, acima de tudo, amar a verdade e as palavras em função da verdade. Para que serve uma chave de ouro, se não nos pode abrir a porta que queremos transpor? Ou existe algo de mal numa chave de madeira, se ela cumprir sua missão de abrir o que estava fechado? Então veja, Uau, né, muito bom, né? que pela linguagem nós nos revelamos, né? Sim. Então, ele que era um retórico, que tinha eloquência, não é? Foi um sofista também, né? Então ele sabia que essa linguagem podia, de alguma forma, enganar, como ele usou muitas vezes esse talento, né, para enganar. Quando ele foi a Milão, ele foi convidado para ser mestre de retórica em Milão e foi convidado para falar, né, fazer um discurso falando bem do jovem imperador. E o jovem imperador, coitado, não tinha nada do bem. Ele era o contrário, né? Mas Santo Agostinho fez um discurso tão bonito que impressionou todo mundo, mas ele escutou pessoas reclamando. Ah, mas isso é mentira, isso não é verdade, como é que ele pôde falar isso? E ele escutou isso, né? Mas ele se encanta, por outro lado, com os sermões em Milão de Santo Ambrósio, que foi muito importante na conversão dele. Que os sermões de Santo Ambrósio tocavam o coração dele pela verdade. Ele via verdade e via sabedoria naqueles sermões. E o bispo Ambrósio também não deu muita confiança para ele, não. Mas depois, quando ele foi falar pessoalmente com o bispo, na época, o bispo Ambrósio, aí o bispo fala para ele, mas você fez um belo discurso lá, né? Na sua retórica é maravilhosa. Meio que se jogando na indireta, né? Aí ele falou assim, ai meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir nada com o Santo Ambrósio. No entanto, depois ele é justamente batizado, né, pelo bispo Ambrósio. Então é de uma beleza ímpar. Agora eu vou te ouvir aí. São passagens lindas, né? Nós fazemos um estudo, né, de Santo Agostinho, Paulo de Tarso e Santo Agostinho, né, um estudo dos dois juntos. E fui convidada em algum momento para fazer um texto, né? Enfim, saiu um texto que diga assim, por conta da passagem bem ou mal, enfim, né? E aí também, né, de Santo Agostinho, eu refleti sobre algumas coisas que eu tinha lido, né? E saiu esse texto assim: dualidade, céu e inferno, bem e mal, maniqueísmo. O bem e o mal está dentro de nós, céu e inferno. Todos nós temos luz e sombra, bem e mal. Há o duelo, maniqueísmo. E você, sabe o que é o bem e o mal? Saberás quando refletires sobre a moral, distinguindo a lei natural. Se Deus é pura bondade, de onde surgiu o mal? Surgiu quando o homem se colocou na frente de Deus. Tem orgulho, tem vaidade, tem tolice.
o homem ainda vive na meninice. Amadurecer o lema, virar o jogo o tema, não ser egoísta, deixar de ser maniqueísta. Oportunidade para crescer e aprender a escolher. Quem tem o poder de decidir é você. Entre o bem e o mal, querer. Aí foi um texto, né, que nós fizemos. Lindo! Me lembro do nosso estudo. Sim, né? Lindo, lindo, Santo Agostinho, Paulo de profundo. Tarso. Exatamente. Aí a gente coloca tudo aí, né? Esses pensamentos aí. E exatamente, né? Santo Agostinho faz, quando a pessoa estuda bastante, assim como na sua vida, né? Tem efeitos colaterais, né? E naquele momento a inspiração veio dessa maneira e a gente só tem gratidão pelo seu estudo, pelo nosso estudo e por ele, né? Por suas confissões, por esse inferno e esse céu ao mesmo tempo, né? Que é uma dualidade aí ao mesmo tempo. E por ele ter sido era extremamente inteligente, né? Muito, soube usar da forma, de todas as formas, né? A gente podia dizer que em algum momento parecia ser uma brincadeira, por ser um cara tão inteligente e usava ali, né, a pera, né, o roubo da pera, por exemplo. Mas aí você vê como ele, nas suas atitudes, né, ele não foi casado, né, ele entre aspas, se consorciou aí dessa maneira que a gente diz hoje, né? Por conta de algumas união etapas, estável, né? umas etapas que na época não poderiam ser passadas, né? Mas ele foi fiel ali com ela o tempo todo, né? Foi fiel, muito então, fiel. Aí você vê que as atitudes, algumas coisas na vida dele são peculiares de um homem que realmente ia seguir esse caminho que ele seguiu e deixou esse legado para todos nós, né? É considerado o mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos. Você sabe como o livro Confissões chegou até nós? Como foi? Esse livro conta essa história. É uma história pequenininha, porque conta depois, vai entrar também no livro Confissões. Então, olha bem, no século XV, Santo Agostinho morreu no século V. E estamos em meados do século XV, né? Certo navio corsário corria com todas as velas desfraldadas em perseguição a uma nave genovesa. Isso se passava no mar Mediterrâneo, nessa época infestado por piratas e corsários. O navio que perseguia o genovês ia comandado pelo corsário Lu e ostentava as cores de Aragão. A todo pano e ainda à força de seus remos, a embarcação genovesa tentava desesperadamente fugir. Parece que deu uma travada aqui. E nesse saque, eles acharam então um manuscrito em latim e resolveram levar também, né? 13 livros das Confissões de Santo Agostinho, o corsário vai ler. E quanto vale isso? Aí alguém pergunta, não sei, mas nós vamos vender, vamos levar isso. E levar esses manuscritos, né? E o precioso manuscrito, a mais rica presa do assalto, foi levada a leilão, assim que os corsários desembarcaram. E agora, os 13 livros das Confissões de Santo Agostinho, quanto dão? 10 ducados. Quem disse? É uma honra para mim entregar-vos o manuscrito, Alteza. Vossa Alteza fez ótima aquisição. Também o creio, senhor abade. Quem comprou?
Tratava-se do rei de Aragão, Afonso V, o Magnânimo, também conhecido como Rei Cavaleiro, dado a estudos e ao cultivo das letras, e na biblioteca do palácio. Então, ele vai ler junto com o abade, que já conhecia, o abade conhecia Santo Agostinho, mas veja que essa obra ficou perdida durante 10 séculos. Olha que interessante. Quem conta isso, né, são a ordem, né, dos agostinianos recoletos, que conta. Levanta aí um pouco desse aí. livro. Agostinho. Ah, que legal. Agostinho. Tá. Muito bom. Geisa, nós temos aí 4 minutos para acabar. E porque o meu, ele faz assim, quando dá o horário, ele já me corta. Então, primeiro, eu quero te agradecer por você ter aceitado. E eu quero falar uma curiosidade aqui, acho que para o pessoal conhecer. Você também trabalhou na escola Santo Agostinho, não é isso? Também. Me aposentei lá. Também trabalhei lá 23 anos e me aposentei. Porque eu já vinha de outros lugares. Então, mas isso foi assim porque, por conta dessa atração, você já conhecia antes a história dele? Aconteceu aí? Como é que foi? Não, na verdade não. Na verdade, eu fui pedir uma bolsa de estudo para o meu filho e aí eu resolvi pedir um emprego também. Ai, que bom! Foi assim. E o Frei, o diretor na época, né, me deu um emprego. E assim eu acabei me tornando professora lá. E eu me lembro muito bem que foi esse Frei muito querido e caro ao meu coração, porque me deu um emprego, que foi o primeiro a me emprestar o livro Confissões de Santo Agostinho. Foi ele. Uau! Um dia, bacana. conversando com ele na biblioteca da escola, ele pegou o livro de Santo Agostinho, uma edição portuguesa, e me deu. E falou, não é uma tradução muito boa não, mas é boa. É boa, porque também eu não conseguiria ler em latim, né? Ia ficar meio difícil. Aí ele me deu essa tradução para eu ler, eu trouxe para casa. Então foi assim, na verdade. Mas quando eu entrei no colégio, eu já conheci um pouco do Santo Agostinho, né? Mas foi muito engraçado que eu fui pedir emprego, mas ninguém me conhecia. Gente, eu não conhecia ninguém me conhecia. Aí eu desci as escadas do colégio, eu pensei assim comigo, ai meu Deus, eu só entro nesse colégio se eu tiver padrinho no céu. Porque padrinho na terra eu não tenho, mas só se eu tiver um padrinho no céu. Aí o Frei me telefonou pedindo para entrar. As preces foram ouvidas. Mas eu sou fã do Frei, que já partiu, já está do lado de lá, mas ele sabe que eu tenho um profundo amor por ele, né? Eu tenho um profundo amor. Então, foi ele realmente que me emprestou o primeiro livro de confissões, né? Que bom. E aí, daí foi... Tá. Geisa, deixa aí, tem 1 minuto, deixa uma palavrinha aí para 2021. Olha, obrigada, Cris, por esse carinho, obrigada a todos que assistiram, obrigada pelo carinho, pelo afeto, pelo amor. Desejo a todos um novo ano de muita luz, de muita esperança, de vencer batalhas, de vencer desafios. E contem comigo, o que eu puder ajudar, com certeza eu ajudarei. Nem que seja só em preces, né? Mas quem quiser saber mais sobre a Agostinho, entra em contato com ela pelo direct. Quem sabe ela não dá uma palhinha para vocês. Tá bom? Obrigada. Feliz 2021 para todo mundo. E que Santo Agostinho faça com que possamos bastante confissões dentro da gente para essa renovação, né? Essa renovação, verdade. Conhecer-se a si mesmo, né?
muito verdadeiro. Conhece-te a ti Então, mesmo, né? Vamos isso. lá. Muito Um obrigada. beijo para você. Tchau. Obrigada, querida. Beijo, gente. Um Fiquem beijo com para Deus. você. A paz do Senhor abençoe a todos.